A risada abafada das vendedoras ecoou pelo fundo da loja de luxo, acompanhada de olhares que cortavam como navalha. Marina fingiu não ouvir, como fazia todos os dias, mas o som grudou nela como poeira difícil de tirar. Ela equilibrava uma pilha de caixas enquanto caminhava pelo corredor elegante, onde cada bolsa custava mais do que 3 meses do seu salário. "Cuidado para não esbarrar em nada, hein?", disse uma das vendedoras, cruzando os braços. "Se quebrar, eu duvido que consiga pagar." Outra completou sem disfarçar o sorriso torto. "Isso se ela não levar, sem querer, para casa de novo." As duas riram, alto o suficiente para que Marina escutasse. Ela sentiu a garganta travar, já estava acostumada. Sempre que algo sumia, sempre que alguma cliente reclamava de um item faltando, sempre que a loja precisava apontar um culpado. Os olhares iam para a funcionária mais simples, a que chegava de ônibus, a que almoçava marmita fria, a que usava o mesmo tênis há 2 anos. Enquanto colocava as caixas no estoque, o segurança se aproximou mais uma vez. "Preciso revistar sua bolsa antes de você sair", disse como se fosse rotina. Porque era tratado como procedimento padrão, mas nunca aplicavam a ninguém além dela. Marina respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu nunca levei nada daqui." "Claro", disse ele com um olhar que dizia exatamente o contrário. E então, quando ela se virou para guardar mais uma caixa, a gerente surgiu do nada, segurando uma carteira de grife nas mãos, a expressão carregada de falsa indignação. "Sumiu da prateleira, e adivinha onde eu encontrei?", disse ela, levantando o objeto bem devagar, como se revelasse um troféu. A loja inteira virou para Marina, de novo, mas naquele dia, algo estava diferente. A moça do caixa correu até a gerente, pálida. "Precisamos ver as câmeras, agora!" Marina trabalhava naquela loja havia quase 2 anos. Entrou como auxiliar, mas fazia muito mais do que estava no contrato. Limpava vitrines, organizava estoque, embalava produtos. Corria de um lado para o outro como se fosse 3 pessoas ao mesmo tempo. Nunca reclamava, nunca faltava, nunca chegava atrasada, mas nada disso importava. Para quase todos ali, Marina era apenas a garota pobre que dá trabalho barato. As roupas simples, o cabelo preso, a mochila desbotada, tudo nela parecia incomodar quem se achava mais importante, e era por isso que todos os dias ela engolia comentários maldosos, risadinhas e humilhações disfarçadas de brincadeira. Só que nos últimos meses aquilo piorou. Itens começaram a sumir, pequenos, caros, fáceis de esconder. Clientes reclamaram. A gerente começou a andar atrás de Marina feito sombra, e naquele dia, quando a tal carteira desapareceu, parecia que todos estavam prontos para confirmar o que sempre insinuaram, que Marina não valia nada, que era óbvio que alguém como ela só estaria ali para roubar. Mas Marina sabia a verdade, e a verdade estava em algum lugar dentro daquela loja, ou, melhor dizendo, presa em uma das câmeras que filmavam tudo, porque naquele dia, quando a gerente levantou aquela carteira dizendo que havia encontrado ali perto da área onde Marina fica, ninguém imaginava que o sistema de câmeras tinha registrado exatamente quem colocou o item ali. E o que aparecia no vídeo não era o que todos esperavam. Antes da história continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda demais a espalhar essa história e mostra como injustiças assim acontecem o tempo todo com quem tem menos. Marina ficou parada no centro da loja, sentindo o chão gelado sob o tênis simples enquanto a gerente exibia a carteira como se fosse uma prova definitiva. O brilho do couro contrastava com a expressão acusadora de quem estava determinada a encontrar alguém para culpar. E Marina sempre era a opção mais fácil. O silêncio que se instalou ali não era qualquer silêncio. Era o tipo que pesa nos ombros, que aponta, que sentencia sem julgamento. "Eu realmente espero que dessa vez você coopere", disse a gerente cruzando os braços. "Já estamos cansados dessas coincidências." A frase bateu forte, como um tapa. Coincidências. Era assim que chamavam tudo que desaparecia na loja. E coincidências sempre tinham o mesmo destino, as mãos de Marina. O segurança se aproximou como se fosse parte de um teatro ensaiado. A vendedora loira, sempre com ar de superioridade, murmurou alto o bastante para que Marina ouvisse. "Isso ainda vai dar polícia, anota o que eu tô falando", outra respondeu. "Ainda bem que temos câmeras agora, vai ser fácil provar." Marina apertou a própria mochila contra o corpo. O objeto era velho, com o tecido gasto e um zíper que falhava às vezes. Era exatamente ali que todos acreditavam que ela escondeu a carteira, mesmo sem ninguém ter visto nada. "Marina, abra sua mochila", ordenou a gerente impaciente.
A gente resolve isso rápido. Marina respirou fundo. Olha, eu não peguei nada. Vocês sabem que eu nunca peguei. Ah, por favor, interrompeu a gerente. A gente te dá oportunidade, te dá emprego e é assim que você retribui? A palavra oportunidade travou na garganta dela como um espinho. Para Marina, aquele emprego era sobrevivência, não favor, mas ali dentro tudo era distorcido. A gerente falava como se tivesse resgatado Marina da miséria, quando na verdade Marina trabalhava mais do que qualquer outra pessoa naquele lugar. E por menos, ela abriu a mochila com as mãos trêmulas, dentro só havia um uniforme simples, uma marmita fria, um caderno pequeno com anotações de contas, um bilhetinho dobrado com lembretes de pagamento e uma carteirinha com a foto do irmão mais novo sorrindo. Mexe direito, disse o segurança, inclinando a cabeça tentando enxergar melhor. Tira tudo, tudo mesmo. Aos poucos, Marina foi retirando item por item. A marmita foi motivo de risada. Nossa, que cheiro forte! Disse uma cliente fazendo cara de nojo. O caderno de contas virou piada também. Gente, isso aqui parece orçamento de feira, comentou uma vendedora. A foto do irmão arrancou comentário maldoso. Deve ser para pedir esmola no ônibus. Marina sentiu o rosto queimar, não de culpa, de vergonha, de humilhação, de impotência. Cadê a carteira? Insistiu a gerente, erguendo o objeto mais uma vez. Você quer que eu chame a polícia? Foi aí que a moça do caixa reapareceu, pálida, segurando o celular como se fosse uma prova vital de um julgamento sério. Gerente, ela disse ofegante, você precisa ver isso, agora. A gerente revirou os olhos. Não vê que estou ocupada? É sobre a carteira, respondeu a funcionária firme. Sobre quem pegou. A frase cortou o ar como uma lâmina. Por um segundo, até o segurança pareceu duvidar. Marina sentiu o coração bater mais forte. Uma pequena fagulha de esperança. Poderia ser que... Não queria se iludir. O que tem para ver? Perguntou uma das vendedoras. A gente já sabe quem é a culpada. A funcionária do caixa respirou fundo. É melhor você vir comigo. Foi tudo gravado pela câmera do setor 3. Um burburinho tomou conta da loja. Os clientes se entreolharam. O segurança soltou o ar desconfortável e a gerente, pela primeira vez, ficou sem fala. Marina ficou parada, sem saber se sentia medo ou alívio. Algo dentro dela dizia que precisava acompanhar. Outra parte dizia que, se aquilo não fosse o que ela imaginava, seria ainda pior. Muito bem, disse a gerente, forçando uma postura de autoridade. Vamos até a sala das câmeras, agora. Ela entregou a carteira para o segurança, que a segurou como se fosse um artefato valiosíssimo. Marina caminhou atrás deles, enquanto os cochichos acompanhavam cada passo seu. Aposto que ela vai dizer que alguém plantou na mochila dela, murmurou uma. Pobrezinha, disse outra com ironia. Sempre bancando a vítima. Marina apertou os punhos. Se aquilo fosse mais uma armação, ela não sabia como aguentaria, mas se fosse o que ela esperava, alguém ali estaria acabado. Quando chegaram à sala de monitoramento, a funcionária do caixa apertou o play, e a primeira imagem que apareceu no vídeo fez Marina cobrir a boca com a mão. Porque naquele exato segundo ela entendeu que tudo o que estavam prestes a ver mudaria o rumo daquela loja para sempre. E não era ela quem aparecia no vídeo segurando a carteira. A imagem congelada na tela mostrava claramente uma mão pegando a carteira da prateleira. O enquadramento era nítido o suficiente para revelar a pulseira dourada balançando no pulso da pessoa, algo que Marina jamais poderia comprar nem em 10 meses de trabalho. A funcionária do caixa avançou alguns segundos no vídeo. A mesma mão deslizou a carteira para dentro de uma sacola, caminhou até o setor onde Marina trabalhava e, com um movimento calculado, deixou o item próximo ao carrinho de produtos que Marina usava todos os dias. Marina sentiu o ar faltar, o sangue gelou, as pernas tremeram. Não era ela, não tinha como ser ela, e mesmo assim todos haviam acreditado. Isso não pode estar certo, disse a gerente, a voz embargada. Deve ser algum erro do sistema. Essa câmera sempre dá problema? Não dá não. Rebateu a funcionária do caixa. Eu mesma testei ontem. Está funcionando perfeitamente. O segurança coçou a nuca, desconcertado, como se quisesse desaparecer dali. As vendedoras apareceram na porta da sala, tentando ver a tela. Nenhuma delas esperava aquilo. Coloque em câmera lenta, pediu Marina, quase num sussurro. A funcionária obedeceu. A pulseira dourada brilhou de novo no vídeo. O movimento delicado, cuidadoso, denunciava alguém acostumado a manusear itens caros. Alguém que sabia onde estavam as câmeras, e principalmente onde elas não estavam.
Quando o rosto finalmente apareceu no canto do quadro, mesmo que só por um segundo, Marina levou a mão ao peito. A gerente ficou branca, as vendedoras abriram a boca, chocadas. O segurança soltou um "Meu Deus!" quase inaudível, era a supervisora de vendas. A mulher que dia após dia chamava Marina de desajeitada, a mesma que dizia que gente sem estudo devia ser agradecida por ter emprego. A mesma que fazia piadas com a marmita dela, a mesma que a humilhava sempre que podia. Marina se agarrou ao corrimão da parede para não cair. Tudo fazia sentido agora. Os sumiços constantes, as acusações, as olhadas tortas, os comentários venenosos. Isso não prova nada, me arriscou a gerente num fio de voz, mas suas mãos tremiam tanto que entregavam o que ela realmente sentia. Prova sim, disse a funcionária do caixa. E tem mais. Vou mostrar outro trecho. O vídeo avançou. Agora a supervisora mexia no sistema, fingindo organizar produtos, mas observando Marina como se estivesse apenas esperando uma oportunidade. Era um trabalho feito com precisão, sumiços pequenos, itens fáceis de esconder, sempre no turno de Marina. E a loja inteira acreditando, porque era mais fácil culpar a moça pobre do que questionar quem pertencia ao ambiente. Quando o vídeo terminou, ninguém falou nada por longos segundos. O silêncio era pesado, sufocante. Então, Marina finalmente disse, engolindo o choro: "Vocês vão me revistar de novo? Ou já está claro que nunca fui eu?" A gerente abriu a boca, mas não conseguiu responder. A máscara dela tinha caído. "Marina, eu..." Ela tentou se aproximar. Marina deu um passo para trás. "Não chega perto de mim." As vendedoras começaram a cochichar entre si, dessa vez não para fazer piada, mas porque sabiam que aquilo poderia estourar num escândalo. O segurança ajeitou o rádio na cintura sem jeito, como se procurasse um buraco para se enfiar. Quando voltaram ao salão principal da loja, os clientes perceberam que algo tinha acontecido. A supervisora ainda estava no balcão, folheando uma revista cara, como se nada estivesse errado. "Pode chamar ela aqui?" pediu a funcionária do caixa com firmeza. A supervisora levantou uma sobrancelha entediada. "Que foi agora? A pobrezinha quer que eu peça desculpas?" disse rindo. A frase ecoou pela loja inteira. Marina fechou os olhos por um segundo. Uma mistura de dor, raiva e alívio percorreu seu corpo. A funcionária do caixa estendeu o celular com o vídeo pausado no momento exato em que a supervisora colocava a carteira na sacola. "Isso foi você que fez, né?" perguntou sem esconder o desprezo. A supervisora congelou. Perdeu a cor, sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Os clientes começaram a se aproximar, curiosos. Alguns até reconheceram Marina da confusão inicial. "Então não era ela?" murmurou uma cliente. "A gerente gritou com a menina por nada", comentou outra. "Que vergonha!" disse um senhor balançando a cabeça. Marina sentiu algo novo dentro de si. Não era só alívio, não era só libertação, era força. A gerente tentou disfarçar. "Gente, por favor, não façam barulho, isso é interno." Mas já era tarde. O interno se espalhou rápido. As vendedoras começaram a se afastar da supervisora. O segurança cruzou os braços. Clientes pegaram o celular para gravar. A supervisora deu um passo para trás, depois outro. O rosto dela estava vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. Foi então que ela olhou para a gerente e disse, numa voz baixa e nervosa: "Você prometeu que ia me proteger." A frase disparou pela loja como um tiro. Marina arregalou os olhos. A funcionária do caixa levou a mão à boca. Proteger? Proteger do quê? Aquilo significava o que exatamente? Mas antes que alguém pudesse perguntar, a supervisora correu em direção à saída, empurrando clientes pelo caminho, como se fugir da loja fosse sua única saída. E Marina, ainda sem entender completamente o que acabara de ouvir, percebeu que a verdade que todos tinham visto era apenas o começo, porque pelas palavras da supervisora havia algo muito maior, e alguém acima dela envolvido em tudo aquilo. A supervisora saiu correndo da loja, mas isso não encerrou nada. Pelo contrário, abriu uma ferida maior. Os clientes, que antes testemunhavam apenas uma confusão interna, agora sussurravam, gravavam vídeos, apontavam dedos. Alguns exaltados diziam que chamariam a polícia para denunciar a falsa acusação. Outros defendiam Marina abertamente, mas havia também aqueles que ainda a observavam com desconfiança, como se a verdade tivesse dificuldade em atravessar preconceitos antigos. Marina se viu cercada por olhares que mudavam de expressão mais rápido do que ela conseguia processar. Antes era culpada,
Agora era vítima, mais tarde talvez fosse outra coisa. A loja inteira parecia dançar ao redor de versões diferentes de quem ela era, e nenhuma delas perguntava o que ela realmente sentia. A gerente tentava desesperadamente controlar a situação. "Por favor, gente, guardem seus celulares", implorava, com um sorriso forçado. "Isso é um mal-entendido, vai ficar tudo bem." Mas ninguém acreditava nela. A falta de credibilidade era óbvia, e Marina sabia por quê. Desde que entrou naquela loja, tudo nela era visto como inadequado. Sua roupa barata, sua marmita com cheiro forte, o cabelo que ela nem sempre tinha tempo de arrumar depois da faxina da manhã, o olhar cansado. Não era apenas sobre a loja, era sobre o lugar que a sociedade tinha empurrado para ela. A funcionária do caixa se aproximou, segurando o celular com força. "Marina, você quer sentar? Você está pálida." "Não", Marina respondeu, erguendo o queixo, mesmo com as mãos tremendo. "Eu não vou cair agora." A gerente estendeu a mão, mas Marina recuou. "Você sabia, não sabia?" ela perguntou. Sua voz estava baixa, mas firme. "Sobre ela." A gerente congelou. Marina continuou. "Ela disse que você prometeu protegê-la." "Proteger de quê?" As vendedoras se entreolharam. As clientes pararam de fingir que não estavam ouvindo. "Marina, você está confundindo as coisas", disse a gerente, tentando recompor o controle. "A supervisora, ela tem sido instável, deve ter dito isso no calor do momento. Não leve ao pé da letra." "Não?" Marina deu um passo à frente. "Então explica por que ela sabia exatamente onde estavam os pontos cegos das câmeras." A gerente não respondeu. "Explica por que os itens só sumiam quando ela estava no turno", emendou a funcionária do caixa. A gerente abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saía. O silêncio dela dizia muito. De repente o rádio do segurança chiou. Uma voz alterada veio do outro lado. Eu acho que vi a supervisora no estacionamento. Ela está tentando sair com pressa. Quer que eu chame alguém?" A gerente apertou os olhos irritada. "Não faça nada. Eu resolvo isso mais tarde." "Mais tarde?" Marina sentiu o estômago revirar. "Então é verdade", ela disse. "Você sabia." A gerente fechou os punhos. "Cuidado com o..." "Que você fala, Marina? Você está ameaçando ela?" perguntou uma cliente indignada. "Depois do que fizeram hoje?" Outros clientes começaram a cercar a gerente, pressionando com perguntas. O nervosismo dela era evidente. O clima dentro da loja ficou pesado, elétrico. A tensão estava tão forte que Marina sentiu como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Mas então uma nova voz surgiu atrás deles. "Acho melhor todo mundo ouvir isso." Era o técnico que cuidava das câmeras e do sistema interno. Um homem silencioso que raramente aparecia na loja. Ele segurava um tablet com a tela iluminada. Parecia sério demais para ser apenas mais um vídeo. "O que é isso?" perguntou a gerente desconfiada. O técnico respirou fundo. "Não é só o vídeo do roubo", disse. "É o histórico completo do sistema." "E alguém?" Apagou gravações dos últimos 3 meses. O salão inteiro ficou mudo. Marina sentiu a pele arrepiar. "Quem apagou?" perguntou o segurança. O técnico virou o tablet para eles. O nome na tela era claro, legível, e pertencia a alguém que não deveria ter acesso ao sistema. A gerente. Marina levou a mão à boca. As vendedoras deram um passo para trás. O segurança arregalou os olhos. A gerente tentou arrancar o tablet da mão do técnico. "Isso é privado. Você não deveria mostrar." "Privado?" gritou uma cliente. "Depois de acusar a menina injustamente?" A gerente recuou, vendo sua autoridade derreter como gelo no sol. Eu posso explicar", disse ela, a voz tremendo. "Não é o que vocês estão pensando." "Então o que é?" perguntou Marina, finalmente encontrando sua própria força. "Porque parece exatamente o que eu estou pensando." A gerente olhou ao redor como um animal encurralado, balançou a cabeça, tentou ajeitar o cabelo como se isso fosse devolver sua postura. A supervisora, ela estava passando por problemas pessoais. Eu só tentei ajudar. Ajudar? Marina deu uma risada amarga. Ajudar a culpar outra pessoa pelos furtos? A gerente respirou fundo, como se buscasse ar. Não, não era assim. Mas sua voz se perdeu e a loja inteira viu o que Marina finalmente percebeu. A supervisora pode ter colocado a carteira ali, mas não estava sozinha. Alguma coisa mais profunda estava acontecendo, algo maior. Algo que envolvia mais gente, gente importante. E antes que a gerente pudesse inventar qualquer desculpa, o técnico deslizou o dedo pela tela e disse: "Marina, tem mais um vídeo que você precisa ver, não é só sobre a carteira. E você não vai gostar." Marina sentiu o chão desaparecer. "Que vídeo?" O técnico hesitou, respirou fundo e disse: "O que a supervisora fez com você?"
Começou muito antes desse roubo. O coração de Marina acelerou. O que você quer dizer com isso? Ele tocou no play. E a cena que apareceu era muito pior do que qualquer coisa que Marina poderia imaginar, porque mostrava algo que ela nunca soube que existia e que mudaria completamente a visão dela sobre todo mundo naquela loja. A imagem que surgiu na tela parecia distante no tempo, mas dolorosamente familiar. Marina reconheceu o uniforme, o corredor, o carrinho de limpeza e percebeu aos poucos que estava olhando para si mesma meses atrás. O vídeo mostrava ela arrumando uma prateleira enquanto a supervisora falava com a gerente, ambas olhando em sua direção como predadoras avaliando a presa. "Aumenta o volume", pediu a funcionária do caixa, a voz baixa e tensa. O técnico ampliou o áudio, e então todos ouviram. "Ela já está aqui há tempo demais", dizia a supervisora com tom de desprezo. "E quanto mais ela fica, mais fácil vai ser culpar se algum estoque der problema." A gerente respondeu sem hesitar. "Exato, vamos deixar rolar. A loja precisa se proteger e ela não tem para onde ir, nem advogado arruma." Marina sentiu o chão fugir, seu peito queimou, a palma da mão ficou molhada de suor. Tudo aquilo não era sobre erros ou suspeitas, foi planejado, desde o começo. Marina murmurou com a voz falhando. "Elas estavam decididas a me acusar por qualquer coisa." As vendedoras atrás dela começaram a chorar incrédulas. Uma delas disse: "Meu Deus, e a gente acreditou nelas." O técnico continuou o vídeo. Agora mostrava a supervisora mexendo propositalmente em produtos, empurrando itens pequenos para cair atrás de prateleiras, criando faltas no estoque, apagando registros no sistema. A gerente aparecia diversas vezes orientando discretamente o que esconder, como registrar produtos de forma temporária, para confundir o inventário, sempre nos horários em que Marina estava sozinha. "Eles estavam usando você", disse o segurança num misto de culpa e raiva. Usando como bode expiatório, Marina não conseguia falar. Só olhava para a tela como se estivesse observando fragmentos de uma vida que não sabia que estava sendo gravada. Em outro trecho, a supervisora mexia na mochila de Marina enquanto ela estava no banheiro. Colocava pequenas etiquetas, anotações falsas, embalagens vazias. Marina levou a mão à boca. "Elas mexeram na minha mochila." A funcionária do caixa a abraçou levemente, mas Marina não conseguiu reagir. Era como se seu corpo quisesse desabar ali mesmo, depois de meses sendo tratada como culpada quando na verdade estava sendo manipulada. De repente, uma cliente, a mesma que antes tinha feito piada sobre a marmita, deu 2 passos para frente. "Eu quero falar", disse ela com a voz trêmula. "Eu estava aqui no dia em que vocês acusaram ela da pulseira, e eu lembro que quem estava mexendo naquela vitrine era a supervisora. Eu vi, mas eu não falei nada porque achei que ela sabia o que estava fazendo." Marina fechou os olhos. O peso da injustiça era tão grande que parecia enterrar os ombros dela. A gerente, agora encurralada, levantou a voz tentando recuperar poder. "Isso não prova nada. Isso é montagem, é edição. Qualquer um pode mexer em vídeo hoje em dia." Mas o técnico respondeu seco. "Não pode não, porque tudo foi gravado diretamente pelo sistema interno e todas as imagens têm criptografia de origem, são autênticas, inevitavelmente autênticas." A gerente ficou sem fala. A cor sumiu de seu rosto. O segurança deu um passo na direção dela. "A senhora quer continuar falando ou quer cooperar?" O salão inteiro estava olhando, gravando, testemunhando. A gerente respirou fundo, a voz falhando. Ela apontou para Marina. "Não entende como funciona o mundo. Às vezes é preciso fazer escolhas difíceis. A loja não podia perder dinheiro. Se algo sumisse, alguém tinha que pagar. E ela era perfeita para isso. Humilde, calada, sem família, importante, sem estudo. Quem ia acreditar nela?" As palavras caíram como facas. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Um nó que era humilhação, revolta, tristeza, sofrimento, tudo misturado. "Então eu era o culpado fácil?" Marina perguntou num fio de voz. "É isso? Eu era a pessoa descartável?" A gerente ergueu os ombros, derrotada. "Você não entende. Não era pessoal. Era só útil." A frase detonou o salão. As vendedoras começaram a gritar. Os clientes chamaram o shopping. A funcionária do caixa começou a chorar. O segurança pegou o rádio relatando tudo. A gerente estava destruída, mas Marina ainda não tinha visto o pior. O técnico hesitou por um momento. "Marina, tem mais uma coisa", disse ele. "Eu não ia mostrar agora, mas é melhor você saber." Marina fechou os olhos, tentando juntar forças. "O que é?"
O técnico abriu um novo vídeo. Era do mesmo corredor onde ela trabalhava. A câmera tinha pego uma conversa, mais antiga. A supervisora dizia: "A gente já plantou coisa demais, logo ela entrega o pedido de demissão. É só questão de tempo. Pobres não aguentam pressão." A gerente respondeu: "Se ela sair, perfeito. Se não, continuamos até ela pedir. A loja precisa de gente com perfil mais adequado." Marina sentiu um choque percorrer sua espinha. Elas não queriam apenas acusá-la, elas queriam expulsá-la, humilhá-la até que desistisse, e ninguém havia percebido. "Isso", Marina sussurrou, "isso é perseguição, é crime." O técnico assentiu. "E o shopping inteiro vai querer ver isso." A gerente deu um passo para trás, depois outro e mais outro, mas Marina, pela primeira vez na vida, deu um passo para frente. "Você acabou com minha paz", disse ela. "Me fez sentir lixo, me fez duvidar de mim mesma, me fez acreditar que eu sempre estava errada, mas agora..." A voz dela ficou firme, poderosa. "Agora eu quero ver você explicar isso para todo mundo." A gerente abriu a boca para tentar alguma defesa, mas naquele exato momento o rádio do segurança chiou novamente. "É urgente, a supervisora foi encontrada e ela quer falar com você, diretamente com Marina." Todos se viraram para ela. "Comigo?" Marina perguntou surpresa. "Sim", respondeu o segurança. "E o que ela disse é sério." Ele respirou fundo. "Ela disse que quer revelar quem mais está envolvido, mas só se Marina for até lá." Marina sentiu o coração disparar, porque aquilo significava apenas uma coisa: alguém acima da gerente estava comandando tudo. Marina caminhava pelos corredores do estacionamento com passos trêmulos, mas firmes. O segurança a acompanhava, mantendo certa distância, como se temesse que qualquer aproximação pudesse quebrar a tensão no ar. O eco de seus passos misturava-se ao som abafado de carros manobrando, criando uma atmosfera de suspense que fazia sua respiração acelerar. Lá na frente, perto da saída de emergência, a supervisora estava sentada no chão, encostada na parede com o rosto inchado de choro. O cabelo, sempre arrumado com perfeição, agora estava desgrenhado, as mãos tremiam. Era como se toda a arrogância que ela carregava diariamente tivesse evaporado num único dia. Quando viu Marina, ela levantou a cabeça devagar. "Eu precisava falar com você", disse a voz fraca quebrada. Marina manteve distância. "O que você quer?" A supervisora respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. "Você precisa entender que eu nunca planejei tudo isso sozinha. Eu fui pressionada." "Pressionada por quem?" Marina perguntou, cruzando os braços. A supervisora fechou os olhos, como se reviver aquela lembrança fosse doloroso. "Pela dona da loja." O corpo de Marina congelou. O segurança arregalou os olhos. "A senhora Patrícia?" Marina sussurrou. A supervisora assentiu. Ela disse que queria modernizar o ambiente, deixar a loja mais alinhada com o público, e que pessoas como você... Ela hesitou envergonhada. Não combinavam com a imagem da marca. Marina sentiu o estômago virar. "Então, ela mandou vocês me perseguirem?" "Não com essas palavras", disse a supervisora, encarando o chão. "Mas ela deixou muito claro que queria fazer cortes e que, se alguém fosse dispensado, precisava ser alguém que não afetasse a imagem da loja." Cada palavra entrava com uma facada. A supervisora continuou. "Quando pequenos itens começaram a sumir, eu comentei com a gerente, e ela disse que a loja poderia usar isso a nosso favor. Se Marina sair por justa causa, não paga rescisão nem indenização." Ela falou. "E eu entrei no jogo porque eu precisava do emprego, porque eu sou covarde, porque eu jamais teria coragem de enfrentar a gerente. E a dona da loja, então, impossível." A voz dela falhou, ela soluçou. "Eu me deixei levar, e agora minha vida acabou. Mas você precisa saber, elas iam continuar. Mesmo se você tivesse saído, elas iam escolher outra pessoa. Era um sistema." Marina permaneceu em silêncio por um momento. Cada palavra daquela confissão parecia arrancar um pedaço de algo que ela tinha guardado dentro de si por muito tempo. Uma mistura de dor, injustiça, raiva e cansaço. "Então você só quer salvar a própria pele", Marina disse firme. A supervisora enxugou o rosto com as costas da mão. "Não, eu quero dizer a verdade, porque você merece ouvir, e porque eu não aguento mais mentir." Antes que Marina pudesse responder, a porta de metal se abriu bruscamente. A gerente apareceu, acompanhada pela dona da loja, a poderosa senhora Patrícia, sempre impecável, vestida com um conjunto caro e um perfume que dominava o ambiente inteiro. "Marina", disse a dona da loja com um sorriso calculado, "eu soube que houve um mal-entendido hoje. Quero pedir desculpas pelo transtorno."
Tenho certeza que podemos resolver isso de forma amigável. Marina estreitou os olhos. Resolve como? Fingindo que nada aconteceu, a dona da loja manteve o sorriso. Não foi minha intenção criar problemas. A supervisora já vai ser desligada. E se você quiser, posso te oferecer um bônus para compensar. A supervisora levantou-se de repente. Para de mentir, gritou ela. Foi você que mandou a gente fazer isso. A dona da loja mudou de expressão, perdendo o controle por um segundo. Cale a boca, ela sibilou. Você está destruindo sua carreira. Não só a minha, gritou a supervisora. A da Marina também. Você queria ela fora daqui. Você mesma disse que ela não era a cara da marca. O segurança deu um passo à frente. Senhora Patrícia, isso está ficando sério. Temos vídeos, temos áudio e temos testemunhas. A dona da loja tentou recuperar a postura. Isso é absurdo, ninguém vai acreditar em... Eu acredito, disse alguém atrás. Era a funcionária do caixa. Logo atrás dela, 2 clientes. Depois, outras vendedoras. E mais clientes curiosos, indignados, que haviam seguido a movimentação até o estacionamento. Eu ouvi tudo, disse uma das clientes. E tenho gravado se for preciso. A dona da loja ficou imóvel, empalidecendo. Marina deu um passo à frente pela primeira vez olhando diretamente nos olhos da mulher que tinha planejado destruir sua reputação. Você tentou acabar comigo, disse Marina, a voz firme e poderosa, e não conseguiu. E agora você vai responder por tudo isso. A dona da loja abriu a boca para responder, mas o segurança a interrompeu. Senhora, vou pedir que nos acompanhe. A administração do shopping já foi avisada. A polícia está a caminho. A frase bateu como um martelo. A dona da loja recuou, nervosa. A supervisora chorava, a gerente tremia, as clientes filmavam, as vendedoras murmuravam entre si arrependidas, e Marina, no meio de todo aquele caos, sentiu algo que não sentia havia muito tempo, dignidade. O segurança se aproximou dela, gentil. Marina, você quer deixar a loja agora? Eu acompanho você até a saída. Ela respirou fundo, sentindo o peso de meses caindo dos ombros. Não, respondeu com um pequeno sorriso. Eu quero sair sozinha. Começou a caminhar pelo estacionamento com o sol batendo no rosto. Pela primeira vez, aquele lugar não parecia uma prisão, mas um espaço aberto. A funcionária do caixa correu atrás dela. Marina, espera! Marina parou. O shopping está oferecendo suporte jurídico. Eles querem que você registre tudo. Você não está sozinha. Os olhos de Marina encheram de lágrimas. Mas, dessa vez, não eram de dor. Obrigada, sussurrou ela. A funcionária sorriu. Você merece. A cidade inteira vai apoiar você depois de hoje. Marina olhou para o céu, respirou fundo e deu o primeiro passo para fora daquele lugar que por tanto tempo a fez sofrer. E naquele instante ela soube, a história dela não terminava na loja de luxo. A história dela estava começando agora. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos capítulos.